A tecnologia pode abrir portas para o conhecimento, mas ela também pode roubar o teu foco. Portanto, é importante saber dominar a tecnologia. Não permita que a tecnologia domine você. Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante e muito educativo. Hoje vamos falar sobre o desempenho escolar na era digital. Você que é estudante, você que alguma vez foi estudante, professor, não saia daí porque hoje vamos falar de um tema bastante interessante. E não se esqueça de seguir o nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sino das notificações, comente bastante. Tem a página no Facebook, é Podcast Dicas do Gueto. A nossa página no TikTok, o nosso canal no TikTok também é Dicas do Gueto. E aqui no YouTube, não se esqueça de subscrever. Não se esqueça porque o canal é novo, temos apenas 30 subscritos, é muito pouco ainda. Temos uma meta, nós acreditamos que o Gueto pode vencer e é com a tua ajuda que o Gueto vai vencer, que nós vamos subir, que nós vamos chegar distante. Não se esqueça, então, subscreva mesmo, comente e partilhe bastante. Hoje o tema vamos debater com alguém muito especial, um estudante, professor e engenheiro muito duro, muito inteligente. Estamos a falar de Osvaldo Agostinho José. Seja bem-vindo ao podcast Dicas do Gueto, mano. Muito obrigado por essa recepção. Espero nessa 1h e 45 minutos partilhar com todos vós os conhecimentos, as experiências, os insights que eu tenho sobre as plataformas digitais, o mundo digital e também sobre a educação. Sabemos o quanto é importante falarmos hoje da educação, porque o mundo vive uma transformação digital e que essa transformação digital afeta a todos nós e até afeta a forma como nós aprendemos. Exatamente. Então é importante nós refletirmos tudo em volta destes dois campos, de maneiras então que venhamos colher os frutos que nós desejamos. É isso aí, caro Osvaldo. Sinta-se à vontade, a sua casa é a nossa casa, é a casa de todos nós. E para o tema de hoje, que é muito importante, que é de uma área que o Osvaldo domina muito bem. Nós vamos já falar um pouco sobre o tema, mas antes, porém, eu gostaria que se apresentasse em 2 minutozinhos, falar sobre ti, a tua trajetória, porque o povo, acredito que tem curiosidade de saber quem é esse jovem tão trajado, pausado, aqui no nosso sofá do podcast Dicas do Gueto. Ok, Adeilson, muito obrigado pelos elogios. Sei que são sinceros. Claro que é sincero, mano. Claro, todo mundo acha isso. Deixa nos comentários o que vocês acham do drip do nosso Osvaldo. Não, pode estar à vontade. Ok, agora sim. Bem, falar de Osvaldo Agostinho José, o engenheiro Osvaldo Agostinho José, é um jovem finalista no curso de Engenharia de Telecomunicações, alguém multifacetado, alguém que já trabalhou no setor da educação e conhece muito bem, né, os caminhos ou os cantos dessa área. E além de trabalhar como professor, trabalhei também em outros projetos, né, projetos ligados à educação, promovidos pelo Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação. Então, sou alguém que tenha um pouco de experiências, de conhecimentos para partilhar com todos vocês e espero que durante este período que nós vamos estar aqui, vocês possam estar atentos e poderem então beber um pouco daquilo que eu tenho para dar para vocês. Ok. Pessoal, já vimos que temos aqui alguém muito duro na matéria. Então, nós vivemos numa era em que o telemóvel tornou-se o amigo fiel do homem. Vivemos numa era em que a tecnologia se tornou a maior fonte de informações, como as redes sociais, como, por exemplo, o Facebook, entre outras redes sociais, são a maior fonte de informação atualmente. Mas até que ponto, na verdade, essa tecnologia pode vir a aumentar o desempenho dos estudantes ou então a reduzir aquilo que é o desempenho dos estudantes nesta nova era chamada era digital? E, engenheiro Fernando, quando nós falamos de era digital, o que é que isso significa no contexto da educação?
Bem, vou só fazer uma pequena correção, né? Engenheiro Osvaldo. Engenheiro Osvaldo, Osvaldo, sim, desculpa aí. Bem, a era digital, se nós fazermos uma análise, uma cronologia, ela começou na década de 70. A era digital, na verdade, consiste em transformar processos em que eram mais maçosos, ou que necessitariam de trabalhos mais forçados e resolverem isso a um clique, ou trabalhos que exigem menos esforço. Isso com a adoção de dispositivos, máquinas e processos. Bem, ao longo do tempo, esses dispositivos vieram a evoluir, né? Isso de dispositivos maiores, de dimensão de 1 metro, por exemplo. Se nós olharmos na questão da informática, nós vemos que podemos aprender que o primeiro computador tinha a dimensão, se a memória não me falha, de 1 metro a 2 metros e pesava... Era muito mais grande ainda. Exatamente. Então, com o passar do tempo, essas máquinas foram sofrendo algumas transformações, alterações, e hoje nós temos uma máquina como esta, o telemóvel. Temos um computador em mãos. Exatamente. Que nos possibilita fazer N coisas, mas é necessário nós analisar que, além dos benefícios que esses mesmos dispositivos nos trazem, por outro lado, existem também outros efeitos não muito bons. Daí que há essa necessidade de nós conhecermos os dois lados para nós poderem entender, então, como estes mesmos dispositivos podem influenciar as outras áreas da nossa vida, como a vida pessoal ou mesmo a educação, a forma como nós aprendemos. Ok. O Osvaldo dizia que a era tecnológica começou na década de 70, isso já faz muito tempo. Então, nesse exato momento, nós estamos a ver uma evolução daquilo que é a era tecnológica, porque muitos acham que nós só estamos a viver a era tecnológica agora, quando na verdade é evolução, certo? Da era tecnológica. Sim, se nós irmos mais atrás, há alguns anos mais atrás, nós podemos afirmar que a era tecnológica começou no século XVIII com a chegada da Revolução Industrial. Por quê? Porque naquele período a Inglaterra, que é na verdade a precursora desse evento histórico, né, ela trocou a mão de obra humana para o trabalho feito através de máquinas. Foi aí onde surgiu a primeira máquina a vapor, né? Então, aí deu-se início à época tecnológica. Mas esta época tecnológica veio ganhando mais força com o surgimento dos dispositivos digitais, ou com os dispositivos de comunicação à distância. Estou a falar do telemóvel, do computador e outros dispositivos, a máquina calculadora. Então veio ganhar mais nome, ficou mais evidente com o surgimento desses dispositivos. E mais, com o surgimento da maior rede do mundo, a rede global, chamada internet. Ok, vamos então fazer agora um enquadramento, né, da juventude atual, dos estudantes atual, né? O que é que a era digital mudou no aprendizado da juventude atual? Bem, a era digital trouxe muitos recursos que noutrora nós não tínhamos. Vamos fazer uma retrospectiva de como é que era o ensino, né, no passado. No passado, o ensino tinha uma imagem muito diferente do que tem hoje. Por exemplo, o professor era olhado como a figura central do processo de ensino-aprendizado, né?
O processo de ensino e aprendizagem era olhado como a figura central, era olhada a pessoa que detinha o conhecimento. Mas com a chegada da era digital, este fenômeno mudou, inverteu o quadro. Hoje o professor já não é olhado como a figura central, mas como simplesmente um facilitador. Por quê? Porque através da era digital, através dos recursos que a era digital nos proporciona, os estudantes têm encontrado muitas fontes de conhecimento. Hoje em dia é possível encontrar artigos científicos, livros, plataformas, cursos online, plataformas digitais que dão ensino personalizado. Então, todo esse aparato de condições vieram, de certa forma, mudar a forma como nós aprendemos, influenciar positivamente, por um lado, negativamente. E vou desenvolver mais isso mais à frente. Esteja à vontade para falar aqui para os nossos queridos que nos acompanham. Olha, nós gostaríamos de saber como é que a tecnologia atualmente é usada. Será que ela traz mais benefícios para o aprendizado ou então acaba distraindo muito os estudantes? Bem, falar de benefícios e malefícios é algo complexo e é muito perigoso. Mas de uma forma geral, só para não aprofundar muito, de uma forma geral, a tecnologia ela nos faz ou nos leva mais atualmente, olhando para aquela que é a juventude angolana, os estudantes sobretudo, a tecnologia leva muito mais para o aprendizado ou muito mais para a distração? Eu posso dizer que isso depende muito da forma como ela é usada ou da forma como ela é utilizada. A tecnologia pode servir para o bem, para sermos mais produtivos, para atingirmos as nossas metas. Por outro lado, quando ela é mal usada, pode trazer alguns malefícios também. E por isso é que não é certo eu tomar partido de um lado quando há, dois lados que caminham de forma paralela. Bem, poderá nos falar então quais são os grandes benefícios que a tecnologia traz ou que trouxe para a sociedade, para a comunidade estudantil e acadêmica? Bem, muito bom, muito bom. A tecnologia, como já referi há bem pouco tempo, trouxe muitos recursos que permitam com que os estudantes vão buscar conhecimentos de diferentes fontes. Por exemplo, a tecnologia, através da internet, ela pode nos fornecer livros, pode nos fornecer cursos, pode nos fornecer educação de forma personalizada, pode nos fornecer até formações superiores à distância. Então, além disso, os estudantes também têm a facilidade de poderem manter em comunicação com os seus professores, manter a comunicação com os outros estudantes que se encontram na mesma fase, na fase de formação, e com isso poderem partilhar conhecimento, experiência, errarem, aprenderem. Então, isso de certa forma ajudou significativamente ou veio para melhorar significativamente a forma como nós vamos aprender. E mais, as plataformas digitais ou a era digital trouxe algo que até em políticas públicas os governos têm dificuldade, que é a democratização do ensino. Hoje, um jovem, mesmo que não esteja vinculado a uma escola, a uma instituição de ensino, pode facilmente aceder à internet e fazer cursos online, adquirir conhecimentos, coisas que noutra hora
era inexistente, era impossível. E por acaso isto nós verificamos na fase pandêmica, até o próprio governo adotou as teleaulas que anteriormente não eram, né? Exatamente. Não eram tidas, e muita gente começou a ter aula, até aquelas pessoas desfavoráveis que não tinham condições para aceder ao ensino, tinham a oportunidade de assistir às aulas em casa. Isso é muito bom. Então, não é só nós como estudantes que estamos a nos beneficiar da tecnologia, não é? Por quê? Porque isso abrangiu até as outras áreas da nossa vida, até outras facetas da nossa vida. Por exemplo, no período pandêmico, algumas famílias podiam fazer consultas com os seus doutores assim, no seu aposento, né? E os governos poderiam se reunir à distância, tomarem decisões que afetavam a vida de um país. Então, só para vermos a grande influência positiva que as tecnologias podem ter na nossa vida. Por outro lado, há também a necessidade de olharmos, né, a forma como nós vamos utilizar. Exatamente. Aqui, por exemplo, estamos a mencionar das coisas boas que ela pode nos fornecer. Sim, mas olha, já vamos falar sobre as desvantagens. Estou a ver que o engenheiro já quer falar das desvantagens da tecnologia. Já vamos falar sobre as desvantagens dela. Mas gostaria de saber se o momento pandêmico, que é um marco histórico para a nossa realidade angolana, sim. Será que este momento pandêmico nos aproximou mais da tecnologia? Uma vez que vimos que foi um momento que passamos a usar muito a tecnologia para nos comunicarmos à distância por conta do afastamento social, né, na era da Covid-19. Esse momento nos aproximou mais da tecnologia, nos fez conhecer mais tecnologias. Como é que acha? Qual é o enquadramento que faz sobre isso? Com certeza que sim. O período pandêmico foi um período que moldou muito a nossa vida, a forma como nós interagimos, a forma como nós olhamos para o mundo em si, né? E nós podemos dizer que a era digital foi o nosso porto seguro, né, na resolução, na mediação de toda essa situação muito menos boa que nós passamos. Aproximou-se sim, porque através das tecnologias, os dispositivos como o telemóvel, internet, nos permitia estar em contato com aquelas pessoas que nós não poderíamos estar fisicamente perto, né? Nos permitiu, entrar em ambientes que nós não poderíamos entrar fisicamente. Hoje em dia entramos virtualmente, até países. Exatamente. Por conta da tecnologia. Então, esse período pandêmico, apesar de que foi um período difícil. Foi um período difícil, mas tivemos aí a tecnologia que pode conseguiu mitigar as consequências dessa mesma fase. E de certeza que sim, aproximou-nos ainda mais das tecnologias ou dos dispositivos de comunicação a longa distância. Bom, você que é estudante, não saia daí, mano. Continue assistindo, chama o teu amigo, chama o teu vizinho, partilha as informações para terem também acesso a essa que é boa conversa sobre a tecnologia para os estudantes, não é? Temos aqui o nosso convidado João, temos aqui um petisco de casa, aqui no podcast é assim, um farnel que é para adoçar a boca, para a conversa estar ainda mais saborosa. Tá bem, vamos estar à vontade. Temos aqui uns quitutes da banda. Muito obrigado. Olha, a recepção aqui está a ser muito boa. Aqui no podcast é assim. Isso vamos fazer, vir aqui todos os dias. Vai ter muitos momentos que vamos precisar mesmo de ti. Vamos esperar também receber mais vezes, né? Aqui no nosso podcast. Muito bom, muito bom. O nosso farnel. Deixa lá ver o que nós temos aqui. Já está a dar bom cheiro. Acho que o people lá atrás... nas telas já estão com se pegar no prato, você não vai ver nada. Então, esteja à vontade. Você, né? Pessoal, então não se esqueça de seguir o nosso canal. Atenção, que tu podes ser o próximo convidado
a estar aqui no nosso podcast Dicas do Gueto. Então não te esqueça, partilha, comenta e não te esqueça de seguir e se inscrever no nosso canal do YouTube, pessoal. Não se esqueça, siga mesmo, pessoal. Bem, Osvaldo, eu gostaria que nós agora olhássemos para a realidade estudantil, né? Uma vez que a tecnologia acabou trazendo consigo várias aplicações tecnológicas como Google Classroom, que tem sido muito usado nos institutos, nas escolas, pelos professores, para dar provas online, livros digitais e, sobretudo, a inteligência artificial. Mas nota-se que atualmente os estudantes já não fazem a pesquisa bibliográfica conforme atualmente. Os estudantes já atualmente dispensam bibliotecas, dispensam livros físicos, muitos acabam dispensando também livros online de curso, tudo porque agora existe inteligência artificial, os tais chat GPT, Gemini, entre outras inteligências artificiais. Qual é o enquadramento que faz sobre esta temática? Bem, falar deste assunto nos leva também a abordar assuntos relacionados à neurociência. Porque quando nós temos a tendência de nos refugiar sempre em inteligências artificiais, mensagens curtas, vídeos curtos, isso cria um padrão em nós. E esse padrão chama-se fragmentação mental, onde o nosso cérebro acostuma-se a buscar respostas rápidas. Agora, vamos dizer, isso é bom ou mau? É bom para algumas situações, mas é mau quando nós queremos ter um aprendizado efetivo. Por exemplo, existem áreas ou disciplinas ou cadeiras que, para serem entendidas, precisam de uma atenção sustentada. Essa atenção sustentada é quando nós ficamos no mínimo 1 hora a ler um livro ou a resolver problemas complexos, posso dizer, problemas de matemática, ciências exatas. Então, este padrão que as pessoas tendem a ter atualmente em procurarem respostas rápidas, respostas curtas, vem se desenvolvendo, né, com o mau uso das tecnologias digitais, né? Isso também é falta de conscienciatização, né, da forma como nós vamos utilizar essas mesmas plataformas. Então, para, né, sermos mais curto possível, a resposta sobre o que o Adilson me perguntou, porque é que os estudantes atualmente não fazem buscas de recursos bibliográficos, leitura, é porque eles estão acostumados com este padrão, ou seja, criar este padrão de comportamento, e este padrão de comportamento faz com que eles não conseguem ter a atenção sustentada de lerem um livro ou de, por exemplo, assistirem até uma aula de 1 hora. É isso que normalmente vem influenciando a forma como os jovens, né, vêm utilizando as tecnologias digitais. Mas será que o jovem atualmente, a juventude estudantil, vai desacostumar-se a essa prática? Será que terá um meio termo de fazê-los recorrer aos livros conforme antigamente, de ler mais, ao invés só de procurar resposta rápida ou soluções mais rápidas em inteligência artificial? Isso pode acontecer ainda? Bem, a tendência é que isso se estende ainda, né, por tempos indefinidos. Por quê? Porque o uso das tecnologias digitais para a educação, para, por exemplo, razões de aprendizado, além de ser de forma autônoma, do próprio estudante, precisa-se também de uma mobilização, precisa-se também de um enquadramento pedagógico e didático por parte de professores, gestores de escolas, para ensinarem os mesmos estudantes a utilizarem
as tecnologias de forma eficaz, de forma produtiva. Então, esse é um problema que não só, né, cinge-se nos alunos, os professores, os gestores escolares, como fazem parte deste processo de ensino e aprendizagem, apesar de que são elementos que não têm participação direta, isso estou a falar dos diretores, mas os professores que estão diretamente com os estudantes é que têm que ter a capacidade de fazer um enquadramento certo do uso das tecnologias digitais. Quando não se faz isso, é como se fosse os estudantes são atirados à sua sorte no mundo digital. Eles utilizam as tecnologias da forma como eles bem entendem e na forma conforme eles conseguem. E as pessoas deviam ter muito cuidado porque o mundo digital é um mundo vasto, muito grande. Muita gente acaba se perdendo no mundo digital das tecnologias. Sim. Bem, atualmente, não é, existem muitos estudantes que se perdem nas distrações do mundo tecnológico. Sim. Nós praticamente dormimos com o celular na mão atualmente. Sim. Ficamos a rodar vídeo em vídeo, ficamos a navegar, enfim. As redes sociais e o próprio mundo tecnológico, elas têm as suas vantagens, nos trazem muitas vantagens. Mas quais são os grandes perigos tecnológicos que o mundo digital traz para a camada estudantil? Bem, para não falar só assim naquilo que nós observamos de forma factual, Certo. eu quero trazer aqui alguns dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa é uma instituição internacional que tem a sua sede em França, Paris, que nele fazem parte mais de 100 países. E eles, essa instituição, através de um programa, esse programa chama-se PISA, né? Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes. Através desse programa, o último relatório, né, referente ao ano 2022, os relatórios ou essas avaliações são feitas de 3 em 3 anos. O último relatório de 2022, afirma que os estudantes que têm ou que fazem o uso com um período de 5 a 7 horas das plataformas digitais ou das redes sociais, né, têm um rendimento abaixo ou têm um rendimento inferior em relação àqueles que utilizam de forma intencional a 1 a 3 horas. Então, isso nos faz perceber que as tecnologias digitais, as plataformas digitais, de certa forma, elas vão trazer muitos benefícios quando elas são utilizadas no tempo recomendado, que segundo a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, através do seu programa PISA, é a 1 a 3 horas. Quando extrapolam esse período, aí os estudantes ou as pessoas que usam já estariam a ter não aprendizado, mas é como se fosse deitar o seu tempo no lixo. Por quê? Porque essas tecnologias, as plataformas digitais, na maior parte das vezes, elas não existem para focarem simplesmente no nosso aprendizado ou nos oferecer conteúdos que venham a ser de valor. Eles estão mais preocupados com a nossa atenção, ou seja, querem prender a nossa atenção, querem que nós ficamos maior parte do nosso tempo, porque quando nós ficamos maior parte do nosso tempo, é dinheiro com as publicidades, é dinheiro com outros anúncios que essas plataformas nos oferecem. Então, a tecnologia vai influenciar negativamente os estudantes quando eles utilizarem, né, por longas horas e de forma não intencional. Quando eu digo de forma não intencional, é quando tu ligas o teu telefone, entras no Facebook ou no TikTok e ficas simplesmente a fazer o scroll, a rolagem, né, das informações. Agora,
Quando você faz ou faz o uso de forma intencional, você programou alguma coisa, né? Eu quero aprender este tema, né? Eu quero aprender isso, aquilo, e você vai diretamente na fonte de informação ou abres o teu navegador e colocas aquele tema que tu pretendes aprender. Olha, eu acredito que muitos estudantes, isso também já aconteceu comigo, se calhar já aconteceu consigo que está também aí, né? Que eu vou para as plataformas digitais com a intenção de aprender alguma coisa. Quero aprender sobre uma aula, sobre um vídeo, e por acaso quando eu entro no YouTube, acabo me perdendo. Sim. Eu queria ir buscar, vou com a intenção de ir buscar alguma coisa específica, mas acabo me perdendo. Por quê? Porque essas plataformas digitais, elas foram desenhadas para liberar dopamina, né? Essa hormona ou os hormônios que te dão essa sensação de bem-estar. Por isso é que quando você está no Facebook, né? Algo que te... Às vezes você quer sair, mas você vai, não, vou ver só mais um. Você roda mais um vídeo. As notificações, né? As mensagens, as novidades, tudo isso liberam dopamina no nosso cérebro, fazendo com que nós ficamos mais tempo aí. E por essa razão é que às vezes comportamentos como esse desviam o nosso foco naquilo que nós pretendíamos fazer, né, com o uso da internet. Na verdade, esse fenômeno que acontece é um fenômeno que acontece no nosso cérebro, passa despercebidamente, mas na verdade é realmente isso. Prontos, com o uso das tecnologias, muitos estudantes acabam sendo dependentes. Sim. Tu acha que isso pode afetar o pensamento crítico do próprio estudante? É porque muitos acabam já substituindo o mundo físico, não é? Os cadernos, sobretudo livros, por optar por cenas virtuais, né? Livros virtuais, o chat GPT e por aí fora, o mundo virtual. Isso vai afetando o pensamento crítico, vai afetando a leitura, o hábito de leitura. Sim, isso vai nos fazer voltar naquilo que eu disse há bem pouco tempo sobre a fragmentação mental, né? Esse padrão que nós temos de nos refugiar a respostas muito rápidas. O pensamento crítico, para que ele seja desenvolvido, é necessário que nós tenhamos uma atenção sustentada, né? Uma atenção sustentada. E isto só acontece quando nós vamos ler livros, né? Vamos ler uma carga de conteúdo considerável, quando nós vamos resolver problemas, quando nós vamos identificar problemas, e isto tudo, na verdade, deriva de uma introspecção. Nós temos que ter a capacidade de fazer reflexão profunda daquilo que nós estamos a conceber do mundo exterior. E isso só acontece quando nós estamos focados, quando nós temos a nossa atenção está dirigida para uma coisa. Mas com o mundo digital, isso quase que não é possível. Por exemplo, muitas pessoas afirmam que podem fazer coisas ao mesmo tempo, estudar, ouvir música, estudar e mexer no WhatsApp. Isso já foi provado cientificamente à luz da neurociência, que é falsa, né? Essa afirmação ou esse pensamento é errôneo. Por quê? Porque à luz da neurociência, o nosso cérebro não processa duas informações que vêm ao mesmo tempo. O nosso cérebro sempre tende a alternar as informações. Esse fenômeno chama-se task switching. Ela acontece quando nós estamos a desenvolver alguma coisa, né? Por exemplo, você pode afirmar, não, eu estou a estudar, mas estou no WhatsApp. Não estás. Porque o nosso cérebro, ele tende a focar em uma só tarefa. Porque quando você está no WhatsApp e também estás a ler um livro, a partir do momento que você sai do livro e vai para o WhatsApp,
né? Quando voltares a ler o livro, o teu cérebro vai fazer um recover. Não sei bem como é que eu diria em português, né? Vai ter que fazer uma pequena restauração, né? Uma atualização. Sim, sim. Vai fazer uma atualização para poder te situar onde você estava, né? Então, o pensamento crítico dos estudantes para ser desenvolvido deve, mais uma vez repito, basear-se numa atenção sustentada, isso na tarefa que a pessoa estiver a desenvolver no momento. Bem, nós estamos a entrar numa época que acreditamos que se não educar o pessoal, se não educar os estudantes quanto ao uso das tecnologias, quanto ao uso dos recursos que a era digital nos traz, vamos acabando nos matando a nós mesmos. Então, qual deve ser o papel da família? Qual deve ser o papel das escolas e também das religiões, que acredito que podem muito, né, mudar essa mentalidade do uso das redes e tecnologia no geral? Bem, olha, antes de falar desse tema, eu queria só fazer a menção, né, a alguns eventos que eu pude testemunhar ao longo destes anos, né? Eu gostaria de apresentar aqui uns dados. Eu, na verdade, trabalhei como aplicador num programa do Ministério da Educação o ano passado, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação, ENAD. O nome desse programa, o projeto foi ANA, Avaliação Nacional das Aprendizagens 2025, mas os dados ainda não foram divulgados, mas os dados que eu tenho são de 2024. Naqueles dados eu pude constatar que a adoção de plataformas digitais ou de tecnologias digitais, sim, melhoram consideravelmente o aprendizado. Por quê? Porque no segundo relatório de 2024 afirma que as avaliações que foram feitas nos estudantes da 5ª classe e da 8ª classe, os estudantes que residiam nas zonas urbanas tiveram uma participação e um desempenho superior daqueles que vivem em zonas rurais. Por exemplo, numa escala de 0 a 500 pontos, né, os estudantes que residiam em zonas urbanas tiveram mais 74 pontos em relação aos estudantes que residem em zonas rurais, isso na 5ª classe. 34 pontos e 25 pontos a mais para os que vivem em zonas urbanas, para os estudantes da 8ª classe. Esses dados nos fazem acreditar de que aqueles que vivem em zonas urbanas, eles têm mais acesso a escolas de infraestrutura melhor, têm acesso à internet, têm acesso a dispositivos, né, que lhes permitem conectar-se, né, e aprenderem com o mundo digital. Daí então que vê-se que houve um incremento, né, no aprendizado, né, dessas mesmas crianças ou adolescentes. Era só algo que eu queria mencionar. Pronto, agora faça só recordar a questão, por favor. Ok, nós gostaríamos de saber qual deve ser o posicionamento dos encarregados de educação, a família sobretudo, as igrejas, as escolas em si, quanto à educação do mundo digital. Bem, a família, vamos começar falando da família. A família é a base, né? É a base que vem para contribuir, né, ou que dá início à educação do homem. A família tem se dito que é o centro da sociedade. Exatamente. Ok. A família, nestes tipos de casa, tem um papel preponderante. Por quê? Porque é a família que vai dar as orientações da forma
como os estudantes vão se comportar fora, como os estudantes vão lidar com tudo aquilo que vem de fora. E isso não diz respeito só à interação social, mesmo até o manuseamento de dispositivos, né? A forma como vai se apresentar e por aí fora. A família desempenha um papel muito importante quando alerta, né, os jovens dos malefícios do mau uso das tecnologias e também, né, contribui para o bom uso das tecnologias, né? As famílias estão aí para orientar, o posicionamento delas, né, vai ser orientar, vai ser aconselhar, vai ser indicar os caminhos mais acertados para que então os seus educandos possam, de forma positiva, tirar, né, maior partido do uso das plataformas ou dos dispositivos digitais. Agora, se nós enveredarmos ou irmos por... Eu não gosto muito de ir por esse caminho, mas pronto. Vamos falar, né, da igreja. A igreja, além da crença, né, tem que é uma situação assim muito complexa de se abordar, mas tem o lado moral. A igreja contribui significativamente para o desenvolvimento moral do ser humano. E esse desenvolvimento moral, né, é que vai orientando a forma como nós vamos nos comportando ou usando as tecnologias. Quando dizia sobre a família, fui analisando que é um pensamento de muito angolano, porque a maior parte dos nossos pais cá em Angola são pouco tecnólogos, não têm muita informação sobre tecnologia e acabam muitas vezes não nos passando esse aconselhamento quanto ao mundo digital, algo que deixam muito mais para as escolas. Qual deve ser o papel das escolas então nesse quesito? Bem, conforme, pronto, eu já referi, né? As escolas precisam conscientizar os estudantes a forma mais eficaz de fazer o uso das tecnologias digitais. Isso passa por uma adoção de políticas que venham concorrer com isso, como a adoção, né, de metodologias pedagógicas que vão incluir os professores, os estudantes, né, num processo de transformação. Só para nós recuarmos, conforme nós estávamos a dizer, no princípio de que anteriormente o professor era olhado como detentor do conhecimento. Hoje, pela existência de inésimas fontes de informação, o professor passa simplesmente a ser um facilitador. E o grande desafio do professor hoje em dia não é ensinar. Eu acho, só não sei se vocês sabiam. O grande desafio do professor hoje em dia é filtrar aquelas informações que são boas ou mais acertadas para que os estudantes aprendam, né? Então, a escola tem o papel, né, de tempos em tempos sensibilizar o bom uso das tecnologias de estudantes das tecnologias digitais por parte dos estudantes, e os professores têm que ser o promotor dessa sensibilização. Os professores são os primeiros. Por quê? Porque são as pessoas que têm contato direto todos os dias com os estudantes. São os professores que têm que ter, primeiramente, as competências técnicas, as competências tecnológicas para eles poderem passar aos estudantes, né? E de certa forma, né, influenciá-los a fazerem o bom uso. E nós vemos que isso tem sido um grande problema, por exemplo, em algumas escolas do nosso país, porque alguns gestores, alguns diretores ainda privam-se, né, querem continuar com a forma tradicional, sim, e isso tem criado um entrave, né, na adoção de políticas como essas. Porque hoje em dia muita gente ainda tem medo da tecnologia. A tecnologia é vista
de uma forma diferente. Alguns gestores escolares, né, olham para a tecnologia às vezes como uma brincadeira, só pelo facto de às vezes ver o estudante ao telemóvel, ele intuitivamente pensa que é uma distração, mas às vezes não. Às vezes ele está a fazer uma pesquisa, né? Às vezes ele está a desenvolver atividades, né, que podem contribuir positivamente no seu aprendizado. Então, esses pensamentos, que posso dizer antiquados, vêm, né, privando, né, a adoção de políticas que vem efetivar então o enquadramento das tecnologias digitais por parte dos estudantes. Bem, nós estamos quase a finalizar o nosso programa e agora gostaríamos, tal como dissemos no princípio, não é que a tecnologia ela pode abrir portas para o conhecimento, mas também pode roubar o nosso foco. Eu gostaria que deixasse conselhos à nossa juventude, né, estudantil, quanto ao uso da tecnologia, sim, quanto a distrações com os requisitos que a tecnologia nos mostra, que nos traz. Okay. Dê um conselho para esse povo que estão a precisar muito. Ok. A princípio, né, para fazer uma pequena redação, a tecnologia, né, traz muitos, mas muitos benefícios que muitos estudantes ainda até agora não exploraram. Muitos ainda estão privados no chat GPT, no DeepSeek, aquelas inteligências artificiais que nos dão respostas imediatas, respostas curtas. Mas ela vai muito além disso, né? Há, por exemplo, simuladores 3D na internet, há laboratórios virtuais para aqueles, por exemplo, que estudam química, para aqueles que estudam áreas ligadas ao STEM, né? Ciências exatas, que podem fazer simulações a partir da internet. Então, há um aparato de bons recursos, há um aparato de boas coisas que nós podemos cultivar lá na internet, que se a nossa atenção estivesse canalizada para essas coisas, teríamos muitos estudantes com, capacidade fora do normal. Então eu aconselho aos estudantes que utilizem as tecnologias só para vos engrandecer, só para contribuírem positivamente no vosso desenvolvimento acadêmico. Tudo aquilo que não agrega valor, tudo aquilo que não incrementa coisas boas no vosso aprendizado, vocês têm que considerar como dispensável. Não se diz que não se usa as redes sociais, usa-se sim, porque na verdade é o mecanismo que nós temos para não só nos comunicarmos, mas também para nos informarmos, para nós encontrarmos oportunidades, mas saibamos usar essas plataformas digitais no tempo certo. Como nós falamos há bem pouco tempo, elas foram desenhadas simplesmente para reter a nossa atenção por muito tempo. Então o recado é esse: utilize as tecnologias de forma intencional para que vocês venham ter resultados excelentíssimos na vossa carreira acadêmica e profissional também. Muito bom. Agora queremos saber de ti que está aí. Para si, a tecnologia ela ajuda no desempenho dos estudantes ou ela prejudica, distraindo mais os estudantes? Deixa nos comentários, não te esqueça, siga a nossa página no Facebook, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E assim chegamos ao mais um final do nosso podcast Dicas do Gueto com o grande engenheiro Osvaldo. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Okay. Aprendemos muito sobre a tecnologia na era digital, sobre o desempenho dos estudantes, e gostaria de deixar uns abraços. Sim, antes de deixar os abraços, eu esqueci de mencionar um evento, né? Algo que
o pessoal de lá de casa pode ver como, na verdade, uma oportunidade. Eu, no mês passado, nem você curta o objetivo, eu, no mês passado, fui preletor de um evento que decorreu na Digital AO, ferramentas digitais para o empreendedorismo feminino. Se vocês irem no Facebook, escreverem FEDEFEM, aí existem informações que vão, de certa forma, contribuir positivamente para os novos empreendedores, apesar de que é FEDEFEM feminino, não, mas abrange todos. Agora, abraços. Primeiro, gostaria de agradecer à equipa técnica do programa Dicas do Gueto, na pessoa de Fernando, o nosso líder Fernando, pela recepção calorosa e por tudo que vocês me proporcionaram aqui. Queria também agradecer a ti, Adilson, né, por essa conversa maravilhosa. A realeza que não se encontra aqui, o precursor, né, como diria, né? Como diria, aquele que a cara do gueto. Os primeiros passos desse projeto é o Coli Sachova, como se diz, a cobra vai fumar. E a cobra hoje fumou, não é? Yeah. Então, pronto, eu estou muito feliz, né? Por essa oportunidade. Queria agradecer também aos meus colegas da universidade, né? Na pessoa de Caetano Jacob, Elder de Jesus, que são o pessoal que trabalharam comigo neste projeto da FEDEFEM, Leonardo, Gabriel, Edna, Adelaide. E gostaria de dar também tecer alguns elogios, né, a vós, que vocês estão com um projeto muito bom, né? Muito bom trazer várias vozes aqui que venham partilhar experiências, conhecimento. Isso demonstra que vocês estão comprometidos com o desenvolvimento da zona, né? E de certa forma também colocar a Gamé no mapa para nós sermos olhados, porque há uns estereotipos aqui, né, na nossa sociedade, de que as pessoas que estão no gueto não têm instrução, não estudaram e tal, não sabem de nada, mas através desse podcast daqui do Dicas do Gueto estamos a testemunhar que aqui na periferia existem sim, né, jovens com capacidade intelectual, jovens que podem fazer diferença no país em si, de modo geral. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Nós é quem agradecemos, agradecemos muito essa força que nos dão, nos dá muita motivação para continuar. Obrigado a si pela garra que tem nos dado. Muito obrigado. Continuem nos seguindo, não se esqueça de partilhar, porque isso nos motiva mais, nos motiva a continuar a crescer. E para ti que queres apoiar o nosso canal, aqui no rodapé está a passar o nosso IBAN, faça a sua doação, nos ajude e muito obrigado. Terminamos com uma edição do podcast Dicas do Gueto, e a dica que fica é: a tecnologia só é valiosa quando melhora a vida das pessoas. É nós. Valeu.